pessoal, tudo bem? Por aqui tá tudo certo e eu espero que com vocês estejam tudo bem, que vocês estejam com disposição, né? Afinal de contas, essa semana a gente teve a sanção presidencial da Lei Complementar 214 de 2025, né? Essa vai ser a mais comentada e mais famosa aí das leis complementares no futuro, porque ela é a primeira fase ali de regulamentações da nossa reforma tributária do consumo, né? Até por isso, eu fiz uma inversão aqui na ordem de alguns conceitos que a gente ia ver aqui no canal e trouxe lei complementar, né? A lei complementar em si, ela é um conceito importante para todo mundo que trabalha com tributário, para todo mundo que vive o tributário no dia a dia, né? Afinal de contas, ela tem uma função específica no nosso sistema, né? Cabe à lei complementar fazer a instituição dos tributos, né? Aí você vai me dizer, mas Edu, os tributos não estão criados lá na Constituição Federal? Sim, a Constituição Federal traz pra gente quais são os tributos que compõem o nosso sistema tributário e que podem ser instituídos por cada um dos entes da federação. Mas é a lei complementar que vem de fato instituir e colocá-los em prática, né? A gente tem aí, por exemplo, o imposto sobre grandes fortunas, que até hoje não foi instituído. Ele está previsto na Constituição, mas eu não tenho nenhuma lei complementar ali que tenha definido ou balizado, né, os critérios que vão ser importantes, por exemplo, para se cobrar um imposto sobre grandes fortunas. Tá? Então, a Lei Complementar 214 de 2025, ela vem justamente, finalmente, né, criar o IBS e a CBS, né? Não bastava a gente ter feito ali a alteração, né, pela emenda 132 de 23, né, emenda constitucional. Isso por si só não criaria os tributos, não seria possível cobrar, fiscalizar, arrecadar o nosso IVA dual sem uma lei complementar que fizesse o detalhamento de como isso precisa e vai acontecer, tá? Então, a função principal da lei complementar no nosso sistema é essa, ela que vai dar o pontapé na criação ou na instituição do tributo. Mas a lei complementar também tem função de resolver ou evitar conflitos de competência, tá? Então, quando a gente pensa no ISS, por exemplo, para que a gente não tenha uma disputa entre vários municípios sobre o mesmo fato gerador, a gente tem a Lei Complementar 116, que trata do ISS e que vai dizer exatamente qual é o município competente para cobrar o ISS de determinado serviço em determinada situação, né? Então ele vem e traz lá as definições de local da prestação, de base de cálculo, quem são os contribuintes, as hipóteses de retenção, né? A lei complementar, ela tem essa função, né? Sempre que a gente pensa no nosso dia a dia, estou apurando o ICMS, estou recolhendo o ISS, a regra, né? Quem são os contribuintes, quais são os fatos geradores desses tributos, né? Qual é a base de cálculo, ou quais são as bases de cálculo que são possíveis para esse tributo, tudo isso vai ter um fundamento e uma correlação numa lei complementar. Tá? Então, quando a gente pensa no ICMS, a gente tem a Lei Candir, né, que é a lei complementar, tanto a Lei Candir quanto a lei do ISS são leis federais, né, já com esse caráter de definição das competências, porque como o ISS é de cada município, o estado é de cada estado, a gente poderia ter regras conflitantes. Por isso que a gente tem uma lei complementar federal que dá a baliza de como esses tributos vão ser cobrados minimamente em todo o território nacional, tá? Justamente para evitar ali conflitos de competência, tá? A lei complementar também vai ter a função de dizer aquilo que não pode ser tributado, né? Então, imunidades, isenções, geralmente, por regra, devem ser veiculadas também em leis complementares, tá bom? Para além disso,
A lei complementar, no nosso sistema, ela tem uma função de definir regras gerais, né, de caráter geral. Então, falar de lançamento, de decadência, de prescrição, regras que vão nortear o sistema em si e não necessariamente esse ou aquele tributo, né? Então ela vai definir ali as balizas, né? As linhas do nosso sistema tributário, né? E se a gente pensar hoje, onde estão essas regrinhas, né? Basicamente, prescrição, decadência, no nosso Código Tributário Nacional, tá? Que é uma lei que não é complementar, tá? Quando a gente olha lá para o CTN, é uma lei ordinária, ela não tem o caráter de complementar, mas quando a Constituição Federal, em 88, o CTN é anterior a 88, tá? Ele já existia no formato que tem hoje com as alterações, né, que a gente teve. Mas a espinha dorsal do CTN, ela é anterior à Constituição Federal de 88. Quando a Constituição Federal de 88 determina que quem vai estabelecer essas regras, né, de prescrição, decadência, lançamento tributário, né, hipóteses ali diversas de processo administrativo até um pouco tributário também, é uma lei complementar, o nosso CTN ele é içado a esse status, né? Então ele passa a ter um caráter, né, ou ser entendido como uma lei complementar, tá? Para além disso, né, a emenda 132 de 2023, que foi lá, né, como a gente falou, naquele processo todo burocrático, né, para alterar o texto constitucional, para viabilizar o IBS e a CBS, ele colocou algumas funções para a lei complementar relacionada a esses novos tributos, né? Então, regimes diferenciados vão estar em lei complementar. A gente já tem uma boa gama dos regimes diferenciados nessa lei que foi aprovada, sancionada essa semana, na 214, né? Mas a gente poderemos ter outras, né, leis complementares e deveremos ter, né? A gente ainda vem aí toda a parte de arrecadação e fiscalização, que também está um pouquinho como função da lei complementar determinar. Então, por isso que vem ainda um novo projeto aí para comitê gestor, tá? Então, a ideia de hoje era a gente conversar um pouquinho sobre a reforma, porque aconteceu essa semana, mas trazendo o conceito da lei complementar. O que é a lei complementar no nosso sistema? Legal, a lei complementar 214 da reforma tributária foi sancionada. Mas a gente sabe, você sabe por que foi uma lei complementar? Poderia ter sido qualquer outro instrumento? Poderia ter sido um decreto presidencial? Poderia ter sido uma lei ordinária? Né? Não, né? Teria obrigatoriamente que ser uma lei complementar como foi, né? A lei complementar em relação a uma lei ordinária, outros instrumentos, para ser aprovada, tem um rito próprio, né? Nesse caso da Lei Complementar 214, né, passou pela Câmara primeiramente, foi para o Senado, né, como casa revisora, volta para a Câmara, depois que segue para a sanção ali presidencial. E para ser aprovada, tanto numa casa quanto na outra, é preciso maioria absoluta dos votos, né? Então hoje na Câmara, se a gente for fazer essa continha, a gente vai chegar em 257 deputados, né? E no Senado, a gente vai chegar em 41 senadores, né? Então também é um pouco mais burocrático aprovar uma lei complementar se a gente for comparar com uma lei ordinária, por exemplo, né? Então, por isso que ela cuida desses aspectos mais sensíveis, conflito de competência, definição mesmo de quem são os contribuintes, bases de cálculo, fatos geradores, né? Então, todos esses aspectos, eles foram reservados para a lei complementar, porque é uma
legislação, né, é um instrumento que vai exigir um debate, porque precisa convencer a maioria absoluta do Congresso Nacional de que aquelas regras que serão estabelecidas são viáveis, né? Estão de acordo com a nossa Constituição, estão de acordo com o que a gente entende ou deseja do nosso sistema tributário, tá? Então eu não queria deixar passar, né, o tema aí da reforma, porque foi sancionada essa semana. A gente vai falar muito de reforma aqui ainda, não vou entrar nos detalhes hoje, tá? Vou ter uma série aí de vídeos para falar de reforma, principalmente da parte conceitual, dessa parte básica que vai ser estruturante, tá? Então a gente vai falar bastante, vão ter aí vídeos bem bacanas sobre isso, mas a gente ainda tá naquela nossa fase inicial, né? De conhecer o nosso sistema tributário e ver a estrutura dele, como que é o funcionamento de alguns conceitos. E a lei complementar, né, pegando o gancho aí na que foi aprovada essa semana, é primordial para a gente entender o funcionamento, né? Então, quando a gente pega ali uma situação em que eu tenha a lei do ICMS do Estado conflitando com uma regra da Lei Candir, a gente já vai ter um problema de constitucionalidade, a gente já vai poder ter a possibilidade de um questionamento, né? Quando a gente tem uma regrinha de determinado município que está lá na legislação dele, uma cobrança determinada ali de ISS, um fato gerador determinado, e isso estiver conflitando com a lei complementar do ISS, é onde vai abrir margem para a gente discutir. É aí que a gente vai para o dia a dia e para a prática, né? Então a gente sempre vai buscar, primeiro, Constituição Federal, claro, né? Na hierarquia ali das normas, o nosso primeiro fundamento de validade. E depois a gente sempre vai para a lei complementar, tá? Então a gente sempre vai ter aí, de certa forma, uma lei complementar dando essas diretrizes básicas. Ela não precisa dizer tudo, tá? E nem seria possível, né? Imagine ali que cada estado, com a sua autonomia, como a gente comentou no vídeo anterior, né, com a sua independência, pode instrumentalizar a cobrança, a arrecadação dos tributos que lhe sejam ali determinados pela Constituição, né? Mas algumas regras ele vai ter que seguir, e todos eles têm que seguir de forma unânime ou, né, geral, para que a gente tenha uma harmonia ali de regras, né, principais, e não tenha aí uma loucura maior do que já é o nosso dia a dia, tá bom? Então, mais rapidinho hoje, tá? Já vou encerrando por aqui. Obrigado por vocês que estão aí inscritos no canal. Se inscrevam se você não está inscrito ainda, tá bom? E eu espero vocês no próximo vídeo, que a gente vai continuar a nossa jornada aí entendendo um pouquinho mais do sistema tributário. Mas lembre-se, lei complementar, muito importante, né? Com um papel fundamental no nosso sistema, tá? Essa lei complementar que a gente teve sancionada essa semana, 214, vai ser aí, né, muito utilizada no nosso futuro, né? Principalmente quando a gente começar a transição, a gente vai trabalhar com várias, as já existentes e a nova no nosso dia a dia, tá bom? Até lá!